Professora Valdiana Gomes, produção textual, mais uma videoaula para vocês, e a gente vem com a indicação da acolhida, a coletânea, né, a triagem dos 3 textos, A Vida Vai Dar Certo para Mim, e, por fim, a gente traz o texto, né, de hoje, que incentiva essa proximidade com Deus, e ele diz assim: eu sinto e exprimo o poder da confiança, porque tenho uma compreensão clara do que é necessário para fazer as coisas acontecerem. As pessoas adoram dizer que a vida é desleal, injusta e desigual, mas a verdade é, a vida é um processo de semear e colher. O tempo, os recursos e os esforços que você aplica são a sua semeadura. O que você obtém de volta é a sua colheita. O lavrador que trabalha no campo lhe afirmará: se você quiser colher, deve aplicar um esforço disciplinado ao semear. É ter paciência e fé para esperar o fruto brotar. Quando você se dar plenamente ao processo de semear, pode confiar que tudo que Deus lhe deu retornará. Que tudo que for positivo ao seu coração em detrimento ao outro, retornará. Então, hoje eu me dedico a confiar no processo de semear que Deus habitará o meu coração e assim me fará ter maior disciplina de oração em minha vida. É assim que a gente começa a nossa videoaula de hoje. Bom, feita a nossa acolhida, agora nós iremos para a indicação da nossa agenda. A gente vai fazer aí a correção do PDF, leitura e interpretação, que foi o texto Tentação, tá bem aqui. E em seguida, a gente vai deixar para vocês, né, a indicação, que eu vou falar no finalzinho, tá bom? Pessoal, mais uma vez, né? Mais uma vez, nunca é necessário dar as informações. Há uma pergunta insistente, né, no privado, se vocês precisam copiar os textos. Gente, por favor, não precisa copiar esses textos. E aí também muitas pessoas, para a professora, o que você está passando no PDF? Gente, o nosso livro de redação, ele acabou. Então, eu tenho que fazer a indicação de um conteúdo, de um gênero, de trabalhar com vocês essa leitura e essa interpretação, tá certo? Então, por favor, paciência, vai dando certo, vai anotando as respostas. Não é obrigatório, né, fazer a impressão, mas se você tiver, fique à vontade, tá bom? O importante é que você, né, acompanhe, se determine, se organize para você também fazer a sua parte. Então, vamos lá, começando a apresentação da aula de hoje, certo? Tentação. Ela estava com soluço, e como se não bastasse a claridade das 2 horas, ela era ruiva. Na rua vazia, as pedras vibravam de calor. A cabeça da menina flamejava. Sentada nos degraus de sua casa, ela suportava. Ninguém na rua, só uma pessoa esperando inutilmente no ponto do bonde. E como se não bastasse seu olhar submisso e paciente. O soluço a interrompia de momento a momento, abalando o queixo que se apoiava, conformando na mão. Que fazer de uma menina ruiva com soluço? Olhamo-nos sem palavras, desalento contra desalento. Na rua deserta, nenhum sinal de bonde. Numa terra de morenos, ser ruivo era uma revolta involuntária. Que importava se no dia futuro sua marca iria fazê-la erguer insolente uma cabeça de mulher? Por enquanto, ela estava sentada no degrau faiscante da porta, às 2 horas. O que a salvava era uma bolsa vermelha de senhora, com a alça partida. Segurava com um amor conjugal já habituado, apertando-a contra os joelhos. Foi quando se aproximou a sua outra metade neste mundo, um irmão em Grajaú. A possibilidade de comunicação surgiu no ângulo quente da esquina, acompanhando uma senhora, encarnada na figura de um cão. Era um bacê, lindo e miserável, doce sob a sua fatalidade. Era um bacê ruivo. Um cachorro, né? Lá vinha ele, à frente de sua dona, arrastando seu comprimento, desprevenido, acostumado. Cachorro. A menina abriu os olhos, pasmada. Suavemente avisado, o cachorro estacou diante dela. Sua língua vibrava. Ambos se olhavam. A menina abriu os olhos, pasmada. Suavemente avisado, o cachorro estacou diante dela, sua língua travava, ambos se olhavam. Entre tantos seres
que estão prontos para se tornar donos de outro ser, lá estava a menina que viera ao mundo para ter aquele cachorro. Ele fremia suavemente sem latir. Ela olhava sobre os cabelos, fascinada, séria. Quanto tempo se passava? Um grande soluço sacudiu-se desafinado. Ele nem sequer tremeu. Também ela passou por cima do soluço e continuou a fitá-lo. Os pelos de ambos eram curtos, vermelhos. Que foi que se disseram? Não se sabe. Sabe-se apenas que se comunicaram rapidamente, pois não havia tempo. Sabe-se também que, sem falar, eles se pediam. Pediam-se com urgência, com encabulamento, surpreendidos. No meio de tanta vaga impossibilidade, de tanto sol, ali estava a solução para a criança vermelha. E no meio de tantas ruas a serem trotadas, de tantos cães maiores, de tantos esgotos secos, lá estava uma menina, como se fosse carne de sua ruiva carne. Eles se fitavam profundos, entregues, ausentes de Grajaú. Mais um instante e o suspenso sonho se quebraria, sedento talvez a gravidade com que se pediam. Mas ambos eram comprometidos. Ela com sua infância impossível, o centro da inocência que só se abriria quando ela fosse uma mulher, ele com sua natureza aprisionada. A dona esperava impaciente sob o guarda-sol. O bacê ruivo, afinal, despregou-se da menina e saiu sonâmbulo. Ela ficou espantada com o acontecimento nas mãos, numa mudez que nem pai nem mãe compreenderiam. Acompanhou com um olhar, pretos que mal acreditavam, debruçada sobre a bolsa e joelhos até ver o dobrar outra esquina. Mas ele foi mais forte que ela. Nem só uma vez olhou para trás. Ali, Clarice Lispector, Tentação, Todos os Contos do Rio de Janeiro. Tá? Então, depois desse texto, vamos agora para a interpretação. Espero que vocês tenham gostado, né? Tentei ler da melhor forma possível. Qual é o espaço onde ocorre a situação do conto, né? Por se tratar de um conto? Uma rua vazia, né? No ano, onde as pedras vibravam de calor, não havia ninguém na rua, apenas uma pessoa no ponto do bonde. Quem são as personagens envolvidas nesse conto? A menina ruiva, que é a protagonista, e um cão bacê, né? Qual era a situação inicial da menina nesse conto? Ela estava com soluço, estava só, sentada nos degraus da escada. É possível afirmar que o conto apresenta 3 conflitos centrais. 2 conflitos físicos, reais, e outro conflito psicológico. A. Explique quais são esses conflitos. Sim, os conflitos físicos são o calor e o soluço. E o conflito psicológico é o fato de a menina ser ruiva e a solidão que sente por isso. Né? E a relação com o título, né? Porque é a tentação de um querer se aproximar do outro. Releia o trecho a seguir. Que fazer de uma menina ruiva com soluço? Olhamos sem palavras, desalento contra desalento. Na rua deserta, nenhum sinal de bonde. Numa terra de moreno, ser ruiva era uma revolta involuntária. Que importava se no dia futuro sua marca iria fazê-la erguer insolente uma cabeça de mulher? A. Explica o significado do trecho numa terra de moreno, ser ruivo era uma revolta involuntária. Significa que ser ruivo era algo que a diferenciava dos demais, como se quisesse destacar, provocando outros de forma involuntária. B. Quem faz o seguinte comentário? Que importava se no dia futuro sua marca iria fazê-la erguer solene uma cabeça de mulher? O narrador, que observava a cena e pensava como a garota se sentia naquele momento. 6. Releia esse trecho. Sentada nos degraus de sua casa, ela suportava. A. O que a menina suportava? O calor e o fato de ser ruiva. O que transforma essa situação? O aparecimento de um cão bacê. Como era o bacê? Era lindo e miserável, doce sobre a sua fatalidade, ruivo, os pelos curtos, vermelhos. De que maneira o soluço marca o tempo na narrativa? Assinale as alternativas corretas. A menina soluçava o tempo todo. Enquanto viu o cachorro, a menina soluçava cada vez mais. Ela passou por cima do soluço e continuou a olhar para o cachorro. C. Ela passou por cima do soluço e continuou a olhar para o cachorro. O que dava segurança
para a menina no momento em que aguardava nos degraus? É possível saber o que ela aguardava? Ela se abraçava à bolsa velha, com a alça, né, partida, como se a bolsa a protegesse. Provavelmente aguardava alguém que viesse buscá-la. Releia o trecho. Os pelos de ambos eram curtos, vermelhos. Que foi que se disseram? Não se sabe. Sabe-se apenas que se comunicaram rapidamente, pois não havia tempo. Sabe-se também que, sem falar, eles se pediam. Pediam-se com urgência, com encabulamentos surpreendidos. Quem faz o questionamento? O narrador, que observava a cena que observava a cena e estava sentindo, né, ao olhar um para o outro. Comenta a imaginação dos personagens. É um comentário em cima do que ele observava em relação aos personagens. O fato ocorreu realmente ou apenas no interior do narrador? Ficou por conta do narrador, né? Na verdade, ele que fez essas observações. Explique de acordo com o contexto o significado da frase, mas ambos eram comprometidos. Que a garota, né, tinha sua própria vida e o cão tinha sua dona, por isso não podiam ficar juntos. Por que a menina ficou espantada? Porque o Bacê foi embora sonâmbulo e nem sequer olhou para trás. O encontro dos dois transformou a vida da menina daquele momento em diante? Ela pode ser que sim, pode ser que não, né? Ela pode ter ficado chateada, né? O cachorro pode ter ficado chateado, né? Aí vai depender, né, do ponto de vista de cada um. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. A gente deixa aí para a próxima aula. Eu vou postar lá no grupo PDF. Brasileiro trabalha 190 horas para comprar o smartphone, da autora Rosana Queiroz. Um abraço carinhoso, fiquem bem e até a próxima videoaula.